Fala, gente, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, graças a Deus. E no vídeo de hoje vamos falar sobre a agenda woke. Para quem não sabe o que é a agenda woke, né? É um tema que vem surgindo e aparecendo várias vezes em pequenos contextos dentro da internet, dentro do TikTok principalmente. Quem acompanha o Ryan Santos se pergunta o que é isso, o que é essa agenda woke. E eu vou falar para você um pouco sobre isso, né? A agenda woke se refere a um conjunto de pautas progressistas que buscam promover a justiça social, igualdade racial e direitos LGBTQIA+, feminismo e outras questões relacionado à diversidade e inclusão. O termo woke originalmente significa estar acordado ou constante sobre questões sociais, especialmente o racismo. Daqui fala sobre a igualdade racial, inclusão, feminismo, defesa dos direitos das mulheres e igualdade de gênero, né? Só que isso já existia antes dessa agenda woke. No entanto, a agenda woke também tem sido criticada por alguns que veem como uma forma de relativismo moral, que questiona a existência de verdades universais e objetiva. Alguns argumentam que isso pode levar à falta de diálogo e compreensão entre as pessoas com diferentes perspectivas. No mundo corporativo, a agenda woke tem sido adotada por algumas empresas como uma estratégia para promover a diversidade e inclusão. E não se esqueçam disso, tá? Foca bastante nessa parte aqui. É importante notar que a agenda woke é um tema complexo e multifacetado, com diferentes interpretações e perspectivas. Antes desse vídeo começar, eu ir um pouco mais a fundo sobre esse tema, eu quero deixar bem claro que esse vídeo é um vídeo extremamente informativo. Felipe Rubens, eu, não ligo se você é homem, mulher, asiático, branco, negro, homossexual ou heterossexual. Eu sigo um código de respeito pelo ser humano, independente da religião ou orientação sexual. Eu acredito que existe homem e mulher e que ambos têm o seu papel na sociedade. Porém, existe os desejos humanos, né? Não é da minha conta e eu não vou te tratar melhor ou pior por quem você escolhe ter relação sexual. Eu não vou te tratar melhor ou pior por você ser de uma religião oposta à minha. Mantendo o respeito entre ambas as partes, a gente pode ter uma amizade tranquila, tá? Quero deixar isso muito bem claro, porque quando as pessoas se pronunciam ou a favor ou contra, geralmente são pessoas extremamente que ou são racistas ou são homofóbicas ou ao contrário. E aqui quero que você entenda que o respeito é algo primordial, tá? Mas é extremamente preocupante essa parte essa terminologia da agenda woke, porque a intenção desse movimento, se você parar para pensar assim, é algo legal. A igualdade de gênero, a inclusão racial, inclusão de minorias. Porque, infelizmente, o mundo foi evoluindo de uma maneira que enquadraram que eu sou melhor que você ou você é melhor do que eu. Sendo que nós somos todos iguais. O que muda é o capital, né? Existem pessoas com mais desenvolvimento financeiro do que outros, né? Eu acredito que essa deveria ser a única diferença, até porque eu acredito no esforço, eu acredito no você fazer por merecer. Logo, se uma pessoa tá nem aí pra nada e não corre atrás do dela, ela não vai ter tanto do que aquela pessoa que corre atrás para adquirir as coisas. Eu acredito nisso. Essa deveria ser a única diferença, né? Mas eu acredito que o Estado também deveria, por mais que a pessoa não queira
Eu não tenho sonho de ter um carrão, eu só quero ter minha casinha, meu emprego, cuidar dos meus filhos. Essa pessoa também tem que ter qualidade de vida, então eu acredito nisso, né? Mas pela pessoa ser negro, branca, loira ou não, religião diferente, eu acredito que as pessoas tinham que viver igual, sabe? Então, se você não se atentar, você fala, nossa, que movimento bom. Porém, existe algo por trás disso tudo, né? Principalmente se você é adepto ao cristianismo, tá? Porque se você é adepto ao cristianismo, você tem que vincular diretamente a agenda woke ao satanismo. Porque o que a gente aprende na Bíblia lá, né? Que isso pelo menos foi o que eu aprendi dentro da igreja, tá? Eu aprendi isso. Eu sou desvinculado a templos, tá? Eu sou uma pessoa que ama apenas Deus e Jesus Cristo do coração. Mas o que a gente aprendeu lá na escola bíblica dominical? Que vai ter uma controlação mundial, uma redução da população, aí já entra o Illuminati, essas coisas todas, que não é bem assim também. E que vai vir um grande líder e vai revolucionar tudo. A gente já pensa, guerra, vamos descer o cerol e matar todo mundo, bomba atômica, pandemia implementada. Só que, cara, se o órgão maior fizesse dessa maneira drástica, você não acha que todo mundo saberia? Imagina, aquela pessoa que teve um embasamento bíblico lá, vivendo a vida dela, isso foi indo, evoluindo, né? Aí ela vai lá e sai da igreja e fala, vou ver minha vida, né? Daí ela começa a ver que tá muito grave o negócio. Tá muito explícito. Essa pessoa vai lá e, não, agora eu vou me converter porque chegou o momento. Aí a pessoa viveu no pecado esse tempo todo, daí, nossa, peguei o timing, vou me converter. E não é assim que as coisas vão funcionar, cara. O anticristo, ele vai agir de maneira sorrateira. Compreendem? Daí, olha só. A agenda woke mexe diretamente com a fertilidade. Com a fertilidade. É o que essa agenda mexe. Com menos pessoas vindo ao mundo, logo a população mundial vai diminuindo. Olha o que a gente vê, olha o que a gente está vendo. Bebê reborn. As pessoas estão preferindo ser pais de pet do que de crianças. A taxa homoafetiva aumentou. E a mulher hoje já prefere construir uma carreira, ficar saindo com vários, aumentar o leque de parceiros sexuais, do que partilhar uma vida com uma única pessoa e ter filhos. Os homens estão, a maior parte, estão gostando de trabalhar por trás do que acabar penetrando, sabe? Na parte homoafetiva, vamos parar de romantizar o ser humano, tá? O ser humano é um animal. O ser humano é um animal, assim como qualquer outro, né? A diferença é que somos um pouco mais evoluídos, né? Por que você fala um pouco mais? Porque tem gente aí que tá se submetendo a andar de 4 com a coleira no pescoço. Igual um cachorro. Por escolha. A minha cachorrinha, ela se debateu muito para ela poder andar na coleira. E tem homem e mulher também que tá se submetendo a andar de coleira. Tem grupo de jovens que não são tão jovens assim, tá? Tem muito marmanjo velho aí de quase seus 40, 30 anos, colocando
plug anal na bunda com rabinho, orelhinha de fox, como é o nome em português? De raposa, e fazendo saltinhos. Por isso eu falo, não tão evoluídos assim. Então, hoje, pelo menos até então, eu tenho 23 anos de idade. Até então, pelo pouquinho que eu estudei e um pouquinho também de pessoas ao meu redor que eu conheci já, tem sim gente que nasce com fetio a gostar da pessoa do mesmo sexo. E dentro de igreja, eu conheço pessoas que lutam contra o espírito, contra a homossexualidade. A gente fala tanto, espírito da homossexualidade, como se fosse algo demoníaco, assim, implementado, uma possessão demoníaca e tal, né? Pode acontecer, pode, mas não acredito que seja dessa maneira, como muitos falam. Daí o que acontece? Eles lutam contra, porque não... Na igreja eles falam que não é certo e tudo mais, né? Que um homem não deve se deitar contra um homem, né? Tem gente que luta contra. Porém, se você faz isso, não é problema meu. Eu vou te respeitar e a gente pode beber cerveja junto. Não vou lhe proibir de vir na minha casa, muito pelo contrário, entendeu? Se você for uma pessoa, gente boa e que respeite o meu lar, sem problema nenhum. Porém, um problema tá quando essa agenda começa a implementar isso dentro das escolas, cara. Entende? O que uma criança de 6 anos de idade entende de sexualidade, velho? Uma criança nessa idade tem que brincar, velho. Pra mim, criança só pode ter um celular a partir dos 11, 12 anos. Se seu filho com menos disso vai e volta pra escola sozinho, você tem que ficar preocupado. Entende? É porque ele tem celular porque ele vai pra escola e eu preciso... Véi, tem vagabundo roubando gente armada. O que um vagabundo desse não se vê uma criança com o celular na mão andando assim na rua, assim, o vagabundo vai lá e toma o celular dela. Sua criança ainda não tem maturidade emocional, vai querer partir pra cima. E o que custa um vagabundo fazer alguma coisa com seu filho? Então eu acredito que menos do que 11 anos de idade, seu filho você não deve levar, deixar ele ir e voltar sozinho, tipo, uma coisa de van, entendeu? Mas sai daqui sozinho da casa e vai andando pra escola, eu acho que isso é errado, entende? E eu acho que a partir dos 11, 12 anos, beleza, sabe? Que você tem que dar um pouquinho mais de... começar a preparar ele a agir sozinho, mas antes disso, eu acho isso extremamente errado. Então, quando essa agenda começa a colocar que você tem que se descobrir se você é hétero ou homossexual para uma criança de 5, 6 anos de idade, é aí que eu falo que esse movimento é satânico. Entende? Os conservadores veem a agenda woke como uma ameaça por vários motivos: desconstrução dos valores tradicionais, relativismo moral, influência excessiva da esquerda, perda da liberdade de expressão. A agenda woke pode ser vista como uma forma de censura, onde as pessoas são desencorajadas a expressar opinião contrária às ideias progressistas. Essa bandeira não é exclusivamente da esquerda, tá? Isso também tem na direita, tá bom? Então o extremo é errado também. A direita extremista é ditatorial. Acho que é assim que se pronuncia. E manipulação da cultura pop. A agenda woke está presente na indústria cultural, o que pode ser visto como uma forma de manipulação da opinião pública. É inegável que a promiscuidade dentro da televisão e dentro dos videoclipes
Isso não só na cultura pop, tá? No rock, no trap, no funk. Isso tá muito forte na geração do Tigrinho e do Job. Aí você se pergunta, mas cara, você falou que isso está literalmente contribuindo para a baixa da natalidade, né? Então, olha aqui, ó. A taxa de natalidade após a estabilização da cultura woke é um tema complexo. Embora não haja uma resposta única e definitiva, pode analisar alguns dados e tendências observadas em países que adotaram políticas progressistas, tá? Você não vai achar algo falando assim, a cultura woke tá fazendo você parar de transar. Em lugar nenhum, você vai ver isso, tá? Você vai sempre escutar assim, ó, adaptaram políticas progressistas. Então quer dizer que o progresso é a extinção em massa da população. É isso que dá a entender. Entendeu? É isso que dá a entender. Em alguns países como a China, que inicialmente promoveu políticas de controle de natalidade, como a política do filho único, agora enfrenta uma queda na taxa de natalidade e está tentando reverter essa tendência. Na Rússia, o governo tem sido conservador em relação às questões de família e gênero e tem promovido políticas para proteger os valores tradicionais. Em países que conseguiram ver com outros olhos, você vê que existe todo um processo para retardar os efeitos. Por que eu falei retardar e não evitar? Porque isso vai ser inevitável, véio. É inevitável. Isso aqui, esse vídeo que eu tô fazendo, não é pra quebrar a cultura woke. É pra deixar você informado do que está acontecendo no mundo, tá? Essa questão de cultura woke é muito doido, sabe por quê? Eu vou explicar pra vocês. O mundo... Ó, isso vai ser engraçado, porque eu sou um homem negro falando isso. O mundo está entrando numa extinção em massa. A curva ainda está baixa, porque estamos na ponta do iceberg. Isso vai se aumentando. A cultura vai entrando em países onde não tinha passado. Do nada a Coreia do Norte, né? Daí, com o tempo, o que acontece? Né? Com o tempo não, já está acontecendo. Na Europa, a Europa está um caos, né? Guerras, rumores de guerras, os homens héteros estão indo para a guerra, os que estão são a maior parte são homoafetivos, a mulherada quer, como um homem, ela quer se saciar, né, sexualmente, e não está encontrando. O homem hétero está começando a ser disputado, né? E nesses países que estão, a maior parte dos homens estão indo para a guerra, tipo Rússia e Ucrânia, um exemplo. Aí o que acontece? Os outros países começam a olhar com outros olhos. Por exemplo, os asiáticos, os árabes, até a gente da América começa a falar: rapaz, ele tem muita mulher, meu irmão. E se pica pra lá. E começa a ter essa mistura, né, de etnias. Felipe, isso é um problema? Cara, não vejo como um problema. Não vejo como um problema. Mas é notável que futuramente não vai mais existir afrodescendentes e nem brancos. Brancos 100%. Não vai existir nem negros
100% e nem branco 100%. O mundo vai ser pardo. Um exemplo é que no Brasil, a quantidade de pardos pela mistura de etnias. Felipe, você acha certo isolar uma colônia de pessoas negras e ficar só entre elas? Ah, eu moro aqui no sul e aqui tem muito de colônias alemãs, colônias holandesas. Cara, eles estão preservando a cultura deles, né? Não acho certo discriminar as outras. Mas eles estão preservando a cultura deles. Não vou falar que é errado ou que é certo. Entendeu? Eu gostaria de criar uma bolha para proteger os meus valores. Entendeu? Mas é algo que você tem que analisar. Cara, não vai existir negros, não vai existir brancos, o pardo vai prevalecer. Isso é doideira, né, cara? Isso é doideira. Alguns críticos argumentam que a cultura woke, com sua ênfase na liberdade individual nos direitos LGBTQIA+, pode contribuir para a queda das taxas de natalidade, pois as pessoas podem estar mais focadas em suas carreiras e objetivos pessoais do que em construir família. Isso é doido, né? Eu até achei um negócio aqui falando aqui. Por que a cultura woke é satânica? Críticas à cultura woke. Renegação da história e da identidade. Alguns críticos argumentam que a cultura woke promove uma reinterpretação da história e da identidade, que pode levar à perda dos valores tradicionais e culturais. Cultura do cancelamento. A cultura woke é vista por alguns como uma forma de censura. Tá. Eu tive uma conversa recentemente, foi por isso que eu pensei em gravar esse vídeo, que falou assim, a sexualização de pai e filho, mãe e filha e vice-versa. E eu fiquei chocado. Fiquei, ué, como assim a sexualização dentro de casa, cara? Aí, o que acontece? Por causa dessa agenda woke aí, do povo começar a fazer esse tipo de desenhos homoafetivos, a escancarar determinadas coisas na TV aberta, o que acontece? Tá lá na novela lá, a mulher a quarentona lá começa a se relacionar com um rapaz de 20 anos de idade que tem a mesma idade do filho dele, da filha dela. Daí essa filha dela vive ali naquele ambiente ali, só que o rapaz é da mesma faixa etária que ela e ela se desperta também um interesse. Porque assim, é uma mulher de 40 anos se relacionando com um cara de 20 e que a filha dela também tem 20 anos e ela também tem atração sexual pela essa mesma faixa etária de idade, porque é o ambiente dela. Então, se coloca mãe e filha se disputando, né? O boyzinho. E acaba acontecendo aqueles temas dos sites adultos, né? Como mãe e filha. Daí pro pai e filho. A erotização dentro da sua casa, velho. Quando você tira o contexto do YouTube vermelho e você vê que isso pode estar acontecendo dentro do seu lar, aí você para e pensa, cara, existe bem e mal. Existe bem e mal. Isso é algo mal. E numa crença cristã, o que é mal é satânico. Parou pra pensar nisso? Eu acredito que esse deve ser o maior vídeo que eu fiz no canal. Mas eu acho que eu vou parar por aqui também. Vou parar por aqui. Que eu também não quero falar demais
E primeiramente, esse vídeo mal vai aparecer para as outras pessoas. Isso aqui é mais eu sabendo que eu fiz a minha parte. Tá bom? Não deixe de se inscrever, deixe seu like, deixe sua opinião. Deixando bem claro, o respeito é algo que deve ser mútuo, independente de orientação sexual, ideologia religiosa, estado, tá? O respeito tem que se prevalecer, o respeito entre homem e mulher, tá? Qualquer tipo de preconceito é extremamente ridículo, pois somos todos seres humanos e todos nós vamos morrer e feder dentro de um caixão. Outros não, porque vão ser cremados. Ok? Fiquem com Deus. Muito obrigado.